Olá, estamos na nossa última videoaula desse módulo sobre a perspicuidade. Dessa forma, quero fazer algumas observações ainda relacionadas ao conteúdo e também por que esse assunto é tão importante para desenvolver uma cosmovisão cristã de forma apropriada. Quais são as implicações dessa doutrina? Primeiro, isso significa que não só é legítimo ou permitido, mas desejável e mesmo necessário que cada crente tenha acesso por si mesmo às Escrituras. Essa doutrina reforça a necessidade de que seja cada vez mais transmitida a verdade de Deus às pessoas, seja de modo falado ou de modo escrito. Então a Escritura precisa estar na mão do povo. Assim como Lutero foi inspirado e direcionado por Deus na sua época para proclamar na sua época, para transmitir a palavra de forma escrita ao povo que o circundava, da mesma forma você e eu somos hoje então desafiados a tornar a palavra de Deus acessível ao máximo de pessoas possível. Por isso se torna indispensável os projetos missionários e contemporâneos que são realizados de traduções da Escritura para línguas de tribos ou de povos que ainda não têm acesso a trechos da Escritura ou a Escritura como um todo. Ainda mais pensando que nós estamos no século XXI com tantos recursos, mas ainda existem locais e regiões nesse mundo em que a palavra de Deus não chegou, o que torna indispensável também a nossa ação missionária, seja ela indo na prática ou orando ou também contribuindo para essas obras. Mas é indispensável levar em conta esse fator. A Bíblia precisa estar na mão do povo. A Bíblia precisa chegar na mão das pessoas. Segundo, reconhece-se que mesmo um crente sem maiores qualificações, mas piedoso, pode compreender o sentido de textos das Escrituras obscuros para pessoas de maior erudição. Esse trecho mostra um pouquinho o que aconteceu lá com os fariseus, no período de Jesus. Jesus ensinava, Jesus falava por meio de parábolas, as pessoas simples entendiam, mas aqueles homens eruditos, estudados e conheciam a lei de forma plena no seu conteúdo do Antigo Testamento, não compreendiam coisas básicas, sequer compreendiam as profecias que mencionavam o que Jesus faria e testificavam de que ele era o Messias. Então esse trecho fala justamente disso. Os leigos, as pessoas mais simples, elas compreendem por meio do Espírito Santo. Além disso, também é importante ressaltar a necessidade do estudo dedicado da palavra de Deus. Não podemos negligenciar esse fator, porque é muito simples dizer o seguinte: então se é o Espírito Santo que revela e somente aquilo que eu preciso saber, então não vou estudar e vou só ficar nas coisas básicas. Não faça isso. Justamente o contrário. Estude, dedique-se cada vez mais a compreender a Escritura. Separe tempo do seu dia para estudar de forma séria e sincera a Escritura. Isso também é indispensável para nós nesse tempo presente, para evitar algumas situações relacionadas também a enganos que a gente vê acontecendo tão comuns. Quando esses dois fatores essenciais, a piedade e a erudição, se juntam, o resultado inevitável será uma compreensão mais perfeita, mais abrangente e profunda das Escrituras. Terceiro, já que a Escritura é intrinsecamente clara, ela se auto-interpreta. As Escrituras interpretam as próprias Escrituras. O que esse trecho nos diz? Passagens mais obscuras, complexas, precisam ser interpretadas a partir de textos mais claros da Escritura. Escritura interpreta a Escritura. Você não pode construir um conceito, uma doutrina a partir de textos obscuros e complexos. É fundamental que seja feita a interpretação de textos obscuros e difíceis a partir de textos claros da Escritura. Diante dessas três implicações, vale ressaltar o seguinte: você e eu precisamos construir uma cosmovisão cristã, quer dizer, compreender o mundo a partir dos princípios de Cristo, das verdades do Evangelho. Como essa doutrina ajuda você nisso? Em primeiro lugar, essa doutrina ajuda você a entender que, como nova criatura, as coisas se tornam mais
claras. Quer dizer, você não está sozinho. O Espírito Santo vai orientar você, ele vai conduzir a compreensão da palavra, da verdade, tanto em quesitos práticos, quanto vai conduzir você também até livros ou estudos ou preparatórios para você conseguir entender melhor textos mais complexos e difíceis. Então isso é um fator importante dentro do nosso contexto de hoje, entendermos que é o Espírito Santo que nos mostra a verdade de Deus e que essa questão não pode ser ignorada. Segundo, dentro desse contexto da cosmovisão cristã, é a importância do estudo, da dedicação a compreender os textos da Sagrada Escritura. Como já falava em outros momentos, estamos em um tempo em que algumas pessoas consideram que o estudo da palavra é coisa de crente frio, de igreja que não busca vida, não busca espiritualidade. Isso não é verdade. Se você quer de fato ser um cristão espiritual, dedicado à verdade de Deus e guiado pelo Espírito da verdade, é fundamental que esteja dedicado ao estudo da palavra de Deus, associado, claro, à oração, à piedade, todas essas questões relacionadas à fé e à esperança em Jesus. Mas o estudo da palavra faz parte. A Escritura, ela é indispensável. Você e eu necessitamos da verdade de Deus para compreendermos como viver nesse mundo, como testemunhar e como ser um exemplo de vida e fé, dando assim a honra e a glória ao Senhor Jesus. Também ainda vale ressaltar, dentro do contexto que nós vivemos, é preciso começar a pensar a vida segundo os princípios de Deus. Por que eu digo isso? Você pode dizer assim, mas eu tento fazer aquilo que Deus ensina. Sim, e que bom que você está tentando fazer isso. É essa a vontade de Deus para a sua vida, que você busque cada dia mais viver segundo os princípios de Deus. Porém, tem várias coisas na nossa vida, no nosso cotidiano, que nós agimos e nos comportamos e pensamos que são relacionadas a muitas vivências que temos fora daquilo que Deus ensina. Então a cosmovisão cristã é justamente para quê? Para que você consiga pensar a vida a partir dos valores de Deus. Então dessa forma, quando você entende que a palavra de Deus ela precisa ser estudada e que é fundamental que o Espírito Santo de Deus revele a você a sua verdade, fica mais fácil entender os textos mais complexos e difíceis da Escritura e que muitas vezes vão contra o politicamente correto da atualidade. Dessa forma, espero que você tenha conseguido compreender a doutrina da perspicuidade e a sua importância na sua vida.